Ó Senhor Jesus, Senhor, nós amamos a Ti. Amém. Ó amado Senhor, Amém. essa noite nós queremos nos derramar a Ti, nos derramar aos Teus pés. Senhor, nós confessamos, Senhor, que nós somos pecadores. Nos perdoa, Senhor. Nos perdoa por muitas vezes entristecermos o Seu coração, Senhor, mas nosso coração é Teu. Por isso, essa noite, venha nos santificar, venha nos lavar, também venha falar para dentro de nós a Tua vontade. Senhor, flua através de cada um de nós, através de cada compartilhar. Senhor Jesus, fala conosco, Pai. Queremos Te ouvir. Louvado seja o Teu nome. Amém. Senhor Jesus, aleluia. Jesus é o Senhor, irmãos. Hoje, dando continuidade em 1 Coríntios, nós vamos passar um pouco ainda por 1 Coríntios 7 e 1 Coríntios capítulo 8, tá? E nós vimos semana passada alguns princípios para a família, para os casamentos, né? Mas ainda tem algumas coisas dentro de Coríntios 7 que eu gostaria de passar com os irmãos. E são coisas práticas, né? Primeiro princípio, quando começa em Coríntios 7, ele fala da vida conjugal, né? E nessa vida conjugal, ele fala que tanto o marido quanto a esposa, ele deve o quê? Cumprir os deveres de um para com o outro. Porque uma vez que os dois casam, não é mais só um ou só o outro. Um é do outro. Mas irmão, que a gente ouve muito hoje, né? No mundo em geral, meu corpo, minhas regras, não é assim? Irmãos, tanto a esposa quanto o marido é um do outro. Eu não tenho a minha própria liberdade, porque o meu corpo é para a minha esposa, a esposa é para o marido. E aí no versículo 5 diz assim, portanto, não vos negueis um ao outro, exceto por mútuo consentimento, e apenas durante algum tempo, a fim de vos consagrardes à oração. Logo em seguida, uni-vos novamente, para que Satanás não vos tente por causa da vossa falta de controle. Então esse é o primeiro princípio quando se fala de casamento. Não se negue um ao outro. Por quê? Porque Satanás sabe, irmãos, que nós somos fracos e somos pecadores. Muitas vezes nós achamos que é só o homem, né? Irmãos, mas o pensamento pecaminoso existe também dentro da mulher. Não é verdade? É difícil falar isso, né? Ainda mais para mim que às vezes sou mais novo. É complicado falar certos assuntos, mas é necessário. Por quê? Porque uma vez que o casal não tem um viver normal, ali há uma grande brecha para Satanás entrar. Quando o homem, o que fala na Bíblia? Quando o homem e a mulher deixam a casa, os dois se unem, se tornam uma só carne, para quê? Porque existe uma unidade, existe uma união. Se no nosso viver nós vivermos separados, aí há uma grande brecha para Satanás entrar e fazer uma desordem completa, não é? E essa grande brecha, essa desordem acontece por quê? Porque um dia, irmãos, entrou o pecado no homem, e o homem, ele se tornou sem controle. Mas existe aqueles cujo o Senhor deu um dom especial, como Paulo, como alguns outros irmãos e irmãs, que não tem essa falta de controle. E quanto a esses, Paulo também orienta, né? Então vamos seguindo aqui. Aí ele fala no 6, né? Entretanto, prego isso como concessão e não como mandamento. Ele está falando, eu estou dando uma orientação para vocês. Por quê? Porque existe isso. No período que eles viviam, existiam muitas normas e regras. Inclusive tinha como é que chama lá, Marlon? Os ascetas,
Eles pregavam naquela época que, não, o homem não pode tocar na mulher de jeito nenhum, não sei o quê, para fazer uma santificação. Naquele período daquela época, era algo que Paulo está falando, olha, não é muito bem assim. Se ele não tem o dom, não faça ele fazer isso, porque senão ele vai viver em uma grande paixão, se queimando de paixão, propício a cair. Versículo 7. Portanto, eu gostaria que todos os homens estivessem na mesma condição em que eu vivo. Contudo, cada ser humano tem seu próprio dom da parte de Deus. E um de determinado modo, outro de forma diferente. Então, irmãos, segundo ponto, eu não posso achar que se o Senhor deu um dom especial para o Paulo, o meu dom vai ser igual. Ele consegue ter controle ou não? Vou ser igual ao Paulo. Irmãos, eu vou dar com a cara no muro, porque cada um, o Senhor deu um dom de uma forma diferente. Então eu tenho que entender aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus te deu, para eu viver de acordo com aquilo que o Senhor determinou. Eu não posso querer ser o Juninho, ou querer ser o Paulo, ou querer ser o Rogério, porque o Senhor nos criou com dons e formas diferentes. Temos que entender isso. Versículo 8. Aí ele começa a falar também para os solteiros, né? Digo, no entanto, aos solteiros e às viúvas, melhor seria se permanecesses como eu, ou seja, sem outras preocupações. Porém, se não vos é possível controlar-se, que se casem, porque é melhor casar do que viver queimando de paixão. Todavia, ordeno aos casados, não eu, mas o Senhor, que a esposa não se separe do marido. Se, porém, ela se separar, que não se case, ou se reconcilie com seu marido, e que o marido não se divorcie da sua esposa. A todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo. Calma, antes de entrar nisso. Primeiro ele falou assim, olha, vos ordeno, não eu, mas o Senhor. Ele passou aqui uma ordenança, né? Falou assim, o Senhor, ele tem uma ordem, um desejo. Não viva queimando de paixão, não se separem. Porque o que é mais fácil hoje, irmãos? Como que o mundo está? O mais fácil hoje é separar, não é? E dar vazão a essas paixões. Não é assim? É viver queimando de paixão, se separar. Puxa, eu preciso ser feliz. Eu tenho o direito de ser feliz. Não é assim? Que é pregado no mundo? Mas o que o Senhor acha disso? Nós temos sempre que perguntar, qual é a vontade do Senhor? O que o Senhor pensa a respeito disso? Então ele já passou por um princípio, não viva queimando de paixão. Amém. Tem problema? Leva diante do Senhor. Não é, irmãos, a separação não é que vai resolver o problema, né? A gente costuma falar muito no meio empresarial, fala assim, olha, não adianta você trocar de emprego, o problema vai ser o mesmo. Não adianta você separar ou trocar de marido, o problema vai ser o mesmo, porque o problema está em nós, irmãos. O problema habita na nossa carne. Nós precisamos nos voltar ao Senhor e pedir graça, e graça dobrada. Senhor, o Senhor eleva o nível das águas. Aí no 12, ele já fala assim, a todos os demais, eu particularmente, não o Senhor, vos digo, se algum irmão tem mulher descrente, e essa dispõe a viver com ele, não se divorcie dela. Da mesma forma, se uma mulher tem marido incrédulo, mas esse consente em viver com ela, não se separe dele. 14. Porquanto o marido descrente é santificado por causa da esposa cristã, e a esposa incrédula é santificada por causa do marido crente. Se assim não fosse, seus filhos seriam impuros, mas agora são santificados. Irmãos, olha esse versículo como que é profundo. Eu quero trazer algo prático para os irmãos. Em casa, muitas vezes, não é que aqui está falando de um marido ou uma esposa que é crente e o outro não, mas muitas vezes existe dentro de casa o marido e a esposa que pensam diferentemente. Ambos
amam o Senhor, né? Mas pensam de maneira diferente ou querem seguir de maneira diferente. Mas a Bíblia nos diz o seguinte: seja testemunho. Você seja testemunho. Por causa do seu testemunho, a sua esposa ou seu marido vai ser salvo, vai ser santificado. E existe um resultado para isso. Ah, irmão, você está falando isso, mas você não sabe como é que é lá em casa. A gente só muda de endereço, irmãos. É tudo igual. É tudo igual. Os problemas são iguais. Algumas exceções. Às vezes tem irmãos que já avançaram um pouquinho mais, já amadureceram um pouquinho mais, né? Lá em casa ainda há muito que crescer. Eu falo assim, puxa, às vezes tem comunhão, né, Juninho? Assim, só mudou de endereço. Os problemas é igualzinho. Rapaz, tem dia que parece que passou um trator assim, zum, né? Você está falando de mim. Tá vendo? Oh, Senhor Jesus. Mas, irmãos, e aí eu quero falar algo para os maridos primeiro, né? A gente precisa aprender com o Senhor. Porque o Senhor, Ele não pediu para a mulher sacrificar-se. Ele falou que é o homem que morre por ela, né? Assim como Ele morreu pela igreja. Nosso coração, irmãos, o viver do homem é um viver sacrificial. Precisamos todos os dias aprender a ser homens com o Senhor, a ser maridos com o Senhor. Nós sabemos? Não. Ainda somos turrões, ainda agimos de maneira grosseira, ainda temos nossas próprias vontades, né? Às vezes somos individualistas, somos igual um trator, sai andando na frente, A esposa, não, mas você nem teve comunhão comigo? Eu disse, mas eu tinha que ter comunhão? Tinha ou não tinha? O Senhor, Ele ama a comunhão. Nós precisamos aprender com o Senhor, ter comunhão, irmãos, a conversar. Nós vimos semana passada, nós não somos comunicativos, né? Somos de poucas palavras, econômicos. Precisamos aprender a ser gastão, né? A falar mais, até mesmo aquilo que nos incomoda, que às vezes tem algo que incomoda e nós, os homens, né? Guardamos, não falamos, fechamos a cara, emburramos, aquilo vai fermentando. Eu não sei, eu estou falando aqui porque eu acho que todo homem é assim, né? Eu sou assim. E vai fermentando, e uma hora explode. Precisamos nos arrepender para poder crescer em vida e aprender com o Senhor. Amém. Irmãs, não é fácil, né? Não é fácil conviver, né? Mas, irmãs, Tiago tem um versículo que fala que o órgão mais difícil é o quê? A língua. Uma palavra falada não tem como ser apagada. Como tem sido o falar dentro de casa? Será que o meu falar é um falar, irmãs, é um falar que causa divisão? É um falar que causa separação? É um falar que causa condenação? Vamos ler rapidinho ali, quero ler com os irmãos, Marcos, capítulo 6. Aqui o Senhor está falando que ele estava ali, foi rejeitado pelos seus, né? Ele estava na cidade dele, na companhia dos discípulos, tinha alguns familiares dele ali, naquela época. O que as pessoas começaram a falar no versículo 3, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não convivem conosco suas irmãs? E ficaram escandalizados por causa dele.
Contudo, Jesus lhes afirmou: somente em sua própria terra, junto aos seus parentes e em sua própria casa, é que um profeta não é devidamente honrado. Irmãs, às vezes você vai ver, eu falo isso porque para a gente que está servindo é muito difícil, irmãos. Muitas vezes a gente está aqui na frente e nós somos expostos. Você acha que nós vivemos 100% às vezes a palavra? Muitas vezes, irmãos, não, nós somos falhos, somos pecadores. Agora você imagina, o irmão está servindo e a irmã vai virar, como é que falou aqui? Ó? Não é este o carpinteiro? Jesus estava ali servindo, não é este? Eu te conheço? Oh, você servindo? Pode não. Eu sei como é que você é em casa, que a gente é o que é dentro de casa. Eu pergunto, nessa régua de medir, irmãs, algum de nós pode servir? Algum de nós, nessa régua que é colocada, é digno do Senhor? Nenhum de nós é, irmãs. Nenhum. Nós estamos em processo. Nós precisamos progredir todos os dias na fé. Só que isso vem através do quê? Da busca. Então, irmãos, não condenem seus maridos. Pelo contrário, ajude. Ore. Lembra do versículo que a gente acabou de ler, 14? Versículo 7 de 1 Coríntios? Não, 14 não. Qual que é lá? Vamos voltar nele, desculpa. É o 7... Não, o 7,14 mesmo. Pelo seu viver, pelo seu testemunho, o marido vai ser santificado e os seus filhos também vão ser santificados. Agora, se no seu viver é um viver de condenação, de expor, o seu marido não vai ser salvo e os seus filhos não vão ser santificados, porque existe uma brecha por causa do falar. Irmãos, como é importante, tem um salmo, né? Fala assim: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios, porque a boca pode sair bênção e pode sair maldição. Pode haver edificação, como pode haver destruição. Olha como isso é sério, irmãos. 1 Samuel, livro de 1 Samuel, capítulo 6. Deixa eu ver se é capítulo 6 mesmo. Não, 2 Samuel, desculpa. Livro de 2 Samuel, capítulo 6. Nesse capítulo, Davi já era rei e ele estava servindo o Senhor, que ele queria trazer o quê? A arca de volta para Jerusalém. Era o testemunho do Senhor, ele queria trazer para colocar ali na tenda, né? E ele todo alegre, servindo o Senhor, o povo servindo o Senhor. Olha o versículo 14. Davi, vestindo o efode, colete sacerdotal de linho, seguiu dançando com todas as suas forças na presença do Senhor. Assim Davi e todo o povo de Israel subiam trazendo a arca do Senhor, com brados de alegria, ao som de jubiloso das trombetas. Entretanto, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, a filha de Saul, Mical, contemplava tudo de uma janela. E ao observar o rei dançando, celebrando diante do Senhor, ela sentiu por ele um profundo desprezo. Primeiro ponto, Davi estava fazendo o quê? Se alegrando no Senhor, servindo o Senhor. Onde Mical estava? Na janela. Irmãos, servir, sirva o casal, sirva os dois juntos, sirva a família, sirva junto. Amém. Não fica olhando da janela não, porque se você ficar olhando da janela, você vai olhar para o seu viver em casa e assim, ó, eu conheço os defeitos dele. O que é gerado? Um profundo desprezo. Irmãos, isso é forte demais. Versículo 17, né? Trouxeram a arca,
Davi continuou ali e abençoou, deram as ofertas, abençoou o povo. Versículo 20: então Davi retornou para casa a fim de abençoar também a sua família, mas Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe censurou, exclamando. Que bela atitude teve o grande homem de Israel nesse dia. Irmã, vocês já falaram algo parecido para o seu marido? Às vezes quando está brava, que bela atitude, hein? Você serve o Senhor? Que é isso, hein? O rei de Israel mais parecia um desavergonhado, tirando o manto real, ficando apenas com a túnica de linho em frente às escravas de seus servos, como um homem vulgar. Contudo, Davi ponderou, ele não respondeu imediatamente, ponderou. Por quê? Uma vez que a palavra é falada, ela não tem como ser apagada. Ele ponderou e respondeu a Mical: foi na presença do Senhor que dancei, foi de júbilo e louvor que celebrei ao Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro de seus descendentes, quando me instruiu monarca sobre o povo do Senhor, sobre todo Israel. Ora, diante do Senhor continuarei a celebrar e me alegrar, e muito mais ainda exporei as minhas fragilidades e me humilharei aos meus próprios olhos. No entanto, serei honrado por todas essas servas de quem tu falas. Agora o versículo 23. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, nunca gerou um único filho. Irmãos, nosso falar pode gerar bênção, como pode gerar maldição. Aqui, gerar um único filho aqui quer dizer que não tinha mais vida. Não tinha mais vida, irmãos. Nós queremos, irmãs, ter vida ou não? Queremos frutificar para o Senhor ou não? Queremos que a nossa casa seja bênção ou não? Que nossos filhos sejam santificados ou não? Então nós temos que, tanto o marido quanto a esposa, olhar para como nós estamos procedendo na nossa casa, como nós estamos procedendo na casa de Deus, como igreja. Amém. Irmãos, não é brincadeira. A palavra do Senhor, viver do Senhor, não é um viver de ir aos cultos no final de semana. O igrejar é todo dia, é em casa, é marido e esposa entendendo que eles precisam desesperadamente do Senhor, que um Deus santo morreu e Ele é a única esperança para mim que sou um pecador. Isso é muito sério. Olha que vida triste Mical teve, irmãos. Por ela ter ficado na janela, foi lá, que bela apresentação esse meu marido está tendo, hein? Como é que pode servir um sujeito desse? Irmãos, ela perdeu vida. Ela perdeu vida. Nunca mais frutificou no Senhor. Que esse não seja a nossa história. Que nós possamos ser esses cheios da vida. Esses que frutificam a 30, a 60, a 100 por um. Amém. Vamos voltar lá para 1 Coríntios. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, né? Versículo 15. E no entanto, se o incrédulo decidir separar, que se separe. Em tais circunstâncias, nem o irmão nem a irmã estão sujeitos à servidão, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Irmãos, Deus chamou para a família viver como? Em paz. Quando tem paz em casa? Quando os filhos são santificados? Quando marido e esposa existe paz, existe união, não tem brecha. Eles são um, eles não se negam um ao outro, eles têm comunhão, eles conversam. Não é que é fácil não, irmãos, é difícil, é luta diária, mas se nós temos um coração, Deus pode operar. Se nós mantemos uma posição, um testemunho, o Senhor santifica o cônjuge, o Senhor guarda o cônjuge, o Senhor restaura o cônjuge. Aleluia. Senhor Jesus,
Aí o versículo 17 diz assim, ó, contudo, cada um prossiga vivendo na condição que o Senhor lhe determinou, e em conformidade com o chamado de Deus. É isso que ordena a todas as igrejas. Aí ele continuou falando aqui, para a gente permanecer nessa condição que nós fomos chamados diante de Deus, pois o Senhor, ao versículo 22, ó, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor. E da mesma forma, aquele que é livre, quando foi chamado, agora é escravo de Cristo. Foste comprados pelo mais elevado preço, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, o seu filho, o seu cônjuge, o seu irmão, ele foi comprado por um alto preço. Não vos torneis escravos de homens. Portanto, irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição que foi chamado. Se você for ler nesse capítulo 7, ele repetiu várias vezes: cada um permaneça diante de Deus na condição que foi chamado. Ele enfatizou isso por quê? Porque o Senhor chamou, o Senhor deu a porção para cada um. Eu não posso viver na condição que o Senhor deu para o Juninho, porque não foi a condição que Ele deu para mim. Então eu preciso ser fiel ao Senhor naquilo que Ele deu a cada um. Aquilo que Ele deu a mim, eu sou fiel naquilo. Oh Senhor Jesus. E aí Ele deu algumas orientações para os solteiros, né? Falando, olha, por que Ele está falando dos solteiros aqui? Olha, é melhor que não se casassem, né? Por quê? Porque uma vez que se casa, ele vai ter uma preocupação legítima com o outro, com a família. Por quê? Porque você tem uma casa para sustentar, você tem que trabalhar ou não tem que trabalhar? O marido tem que trabalhar, às vezes a esposa vai ter que trabalhar para ajudar também. Mas o homem tem que ter a responsabilidade, o coração fala, puxa, eu sou o provedor, tenho que sustentar, tenho que cuidar. Então aqui, irmãs, principalmente aqui eu queria falar para as irmãs o seguinte, e para os irmãos também, né? Não impeçam, não sejam a pedra de tropeço ou empecilho para o outro servir o Senhor. Pelo contrário, seja o ponto encorajador para o seu cônjuge servir, para o seu filho servir. Seja aquele que ora, puxa, o Paulo vai visitar os irmãos em tal cidade junto com Mateus, as esposinhas vão estar lá, puxa, vamos orar para que o Senhor os abençoe, para que o Senhor cuide deles, guarde eles ali. Irmãos, isso é um viver de alguém que tem o Senhor vivendo dentro de si. Agora, se eu me prendo no meu mundo, não olhando para o Senhor, o que eu vou desejar? Não, eu quero que minha esposa fique aqui comigo só. Se eu não for, ela também não vai. Não é assim? E o Senhor, irmãos? Nós somos comprados pelo alto preço. Somos escravos de Cristo. E aí? Nós vamos ficar apainelando nossas casas, apenas olhando para as nossas casas, ou nós vamos olhar para o Senhor? Para a necessidade de Deus, tem uma necessidade. Senhor Jesus. E aí ele fala isso porque é normal, e nós temos que ter essa preocupação de cuidar da casa, irmãos, quando se casa, né? Temos que cuidar da casa, temos que suprir as necessidades físicas, emocionais e principalmente espirituais. Porém, eu não posso deixar que isso seja um empecilho para que eu sirva o Senhor. Eu não posso ser uma pedra de tropeço para minha esposa servir o Senhor, e a esposa não pode ser uma pedra de tropeço para o marido servir o Senhor. Mas se tem um dom de ficar solteiro, sem ficar ardendo em paixões, aleluia, sirva o Senhor, porque você não vai ter outra preocupação. E preocupação aqui, irmãos, é não ficar presos, arraigados com as coisas dessa terra. Os dias são maus, o tempo do fim está chegando. Quanto mais a gente vai ficar preso nessa terra pensando só na gente, só nas nossas coisas, nós ficamos muito arraigados aqui ainda. O Senhor quer nos levar a avançar, amém, a progredir. Amém. E aí vem o capítulo 8. Ô Juninho, na hora que dá o horário, vai me dando um toque aí. Senhor Jesus.
E aqui ele fala algo nesse capítulo, irmãos, muito importante, que é sobre o nosso proceder também com os irmãos, né? A gente acabou de ver em casa, mas agora também com as demais pessoas. Versículo 1 diz assim: no que se refere aos alimentos sacrificados aos ídolos, reconheço como dizeis, que todos nós temos pleno conhecimento. Porém, esse tipo de conhecimento produz orgulho, mas o amor nos faz crescer na fé. Então o que é melhor? Ter esse tipo de conhecimento ou ter amor? O amor nos faz crescer na fé. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa, ainda não tem a sabedoria que necessita. Bom, se nós achamos que nós sabemos alguma coisa ainda, quer dizer que nós ainda não sabemos nada. Nós precisamos de misericórdia de Deus. O Senhor está olhando, olha, você sabe muita coisa, né? Puxa, muito bom. Mas quanto você ama? Porque o amor é doar-se. O amor, ele é expresso de maneira prática. Posso conhecer, vir aqui para os irmãos, ó. Rapaz, que bela palavra. Mas na prática, onde está o amor? Eu não vim visitar os irmãos, eu não saio para visitar, não saio para cuidar, não saio para pregar, não oro pelos irmãos. Na prática, no meu viver diário, estou pensando só em mim. Onde está o amor? Irmãos, é prático. O amor é doar-se. Se não tem a expressão do amor no meu viver diário, de nada vale esse conhecimento. É um conhecimento morto. Nós vamos ver ainda em 1 Coríntios 13, né? Embora que eu tenha tudo, se não tiver amor, nada serei. Todavia, quem ama a Deus, este é conhecido por Deus. Versículo 6. Contudo, para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede e para quem vivemos, e um só Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que veio a existir e por meio de quem também vivemos. No entanto, nem todos conhecem essa verdade. Alguns ainda, acostumados com ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é frágil, deixam-se contaminar. Ora, não são os alimentos que nos fazem aceitáveis diante de Deus? Não nos tornaremos piores, nem se não comermos, nem melhores se comermos. Ao versículo 9, irmãos. Contudo, tendes cuidado, para que o exercício da vossa liberdade não se torne um motivo de tropeço para os fracos. Sou livre, aleluia, somos livres. Mas o meu viver, o que eu falo, o que eu faço, é uma pedra de tropeço para outro cair? Irmãos, então, esse conhecimento não vale nada. Então eu estou sendo escravo de mim mesmo. Tem um texto, eu posso, o meu celular está ali, você me empresta, Rogério, para aquele texto que você mandou para a gente? Por favor. Eu queria só ler rapidinho para os irmãos. Você mandou no grupo familiar aí, né? Aqui, é isso. Eu não vou ler tudo, não. Deixa eu ver aqui. Isso. Não vou ler tudo. Paulo reconhece que há conhecimento entre os irmãos, mas alerta que o conhecimento por si só pode se tornar fonte de vaidade. Em vez de edificar, pode destruir. Em contraste, o amor, esse amor que flui de Deus, é o único capaz de levantar, de sustentar, de cuidar do outro. Aqui está um chamado claro. Nosso andar cristão deve ser regido não pela liberdade do saber, mas pela responsabilidade do amor. Vou repetir, irmãos, olha, nosso andar cristão deve ser regido não pela liberdade do saber, mas pela responsabilidade do amor. Deixa eu pular aqui, ó. No corpo de Cristo não somos chamados a agir com base apenas no que sabemos, mas no que o outro ainda não sabe. Por quê? Talvez, irmãos, cada um de nós tem que ter uma busca diante do Senhor. Nós incentivamos os irmãos a sempre buscar mais o Senhor, entrar na palavra, comer a palavra. Mas talvez tem irmãos que não conseguem ter esse viver ainda.
Então, alguns avançam um pouco mais do que o outro, né? Mas se aquilo que o Senhor mostrou para aquele que avançou e não mostrou ainda para aquele que deixou de avançar nesse ponto, eu não posso cobrar dele aquilo que ele não viu ainda. Eu preciso apenas acompanhá-lo, amando. Eu não posso exigir dele fazer aquilo que eu ainda vi e ele não viu. Onde está o amor nisso? Há irmãos com consciência mais frágil. Paulo nos chama a pensar nele antes de exercermos nossa liberdade. Se o que eu for falar, o que eu for fazer, vai fazer outro tropeçar, então é melhor ficar caladinho. É melhor eu orar. É possível pecar mesmo estando certo. É possível ferir o Senhor Jesus quando ferimos, ainda que inconscientemente, um irmão mais fraco na fé. Isso é muito sério. Não se trata de legalismo ou de regras religiosas, trata-se de uma disposição profunda de colocar o outro acima de mim. Isso é o que edifica. O que edifica não é a certeza do meu direito, mas a disposição de me entregar pelo outro. Eu não vou ler tudo não, mas depois o Rogério pode mandar para os irmãos que quiserem. A gente desfrutou disso no grupo familiar essa semana, né? Mas aqui, irmãos, só para entrar dentro desse contexto, capítulo 8, por quê? Porque Paulo está falando assim, olha, se eu como carne, mas aquele irmão não come carne, eu sei na minha consciência que não tem problema nenhum comer a carne, mas o irmão, ele tem problema com isso, ele ainda não viu que não é pecado. Eu vou lá chamar o irmão para o churrasco, sabendo que ele vai cair na fé? Vale a pena perder um irmão para garantir que eu estou certo? Oh Senhor Jesus, irmãos, que o amor possa crescer em nós. O amor é o que edifica, não é o saber. O saber nos leva até Cristo, para conhecer Cristo, e quando nós conhecemos Cristo, nós tocamos no amor. Se nós conhecemos a Deus, nós amamos a Deus e amamos os irmãos. Amamos estar com os irmãos na igreja, igrejar com os irmãos. Se eu não conheço a Deus, eu tenho apenas legalismo. Ó Senhor Jesus, quantas horas aí, por favor? Ó Senhor, amém. Vou encerrar por aqui, irmãos, para podermos compartilhar em grupo e depois compartilhar aqui na frente, amém? Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Amém.